Vamos ver agora operações, continuando ainda, né, com operações com frações. Vamos estar estudando a multiplicação e a divisão de frações, tá? Como proceder. É bem tranquilo, muito fácil, tá? Vocês vão conseguir fazer com certeza. Vamos lá. Então, o primeiro que a gente vai ver vai ser a multiplicação de frações. Como proceder nesses casos? É muito simples. Quando você identificar que você está resolvendo aqui uma multiplicação de vezes, você vai multiplicar simplesmente os numeradores e os denominadores entre si, tá? Não precisa, né, ter denominador igual, não tem toda aquela questão lá da soma e da subtração, tá? Simplesmente você faz aqui, ó, 1 vezes 3, 3, né? 2 vezes 4, 8. Quando você terminar, verifica se dá para dividir ou se dá para simplificar, tá? Nesse caso aqui não tem como simplificar, então pronto. Achamos aí a fração irredutível, 3 oitavos, tá? Muito simples, né? Vamos aí para a segunda. Então, da mesma forma, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Né? 3 oitavos de novo. Né? Coincidência, né? 3 oitavos. Na verdade, a gente só alternou, né, as frações, a posição, né, delas. Tá? Isso mostra também que a ordem dos fatores, né, não altera o produto. Tá? Você pode fazer 2 vezes 3 e 3 vezes 2, vai dar o mesmo resultado. Vamos para aqui para o terceiro exemplo. Da mesma forma, olha só, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 vai dar 6. Isso. 2 vezes 4 vai dar 8, 8 vezes 6, 48. 48. Nesse caso aqui não dá para simplificar, não dá para dividir, né, na verdade, 6 por 48, mas dá para simplificar. Tá? Dá para a gente começar aí por 2, por exemplo, né? Eu teria 3, né? E 48 dividido por 2 eu teria 24. Eu consigo simplificar de novo, né, por 3. 3 dividido por 3 eu vou ter 1. 24 dividido por 3 eu vou ter 8. Tá? Então, formou aí 1/8. Tá? 1/8. Então, você pode observar que a multiplicação é muito simples, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Vamos para o próximo. Bem, nesse caso aqui a gente tem multiplicação de fração com números inteiros. Tá? Às vezes pode gerar dúvida no que fazer. Tá? Você vai multiplicar aqui, ó, o número inteiro em questão, ele vai multiplicar com o numerador, apenas com o numerador. Tá? Então, nesse caso, ó, 1 vezes 5, eu vou ter 5. 2 vezes nada, né? Continua 2. Então, 5 meios. Tá? Se você se sentir mais confortável também colocando aqui, ó, o número 1, transformando numa fração, você vai ter duas frações. Tá? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Então, a mesma forma aqui, ó, o 7, com quem que ele multiplica? Isso, com o número 1. Então, 7 vezes 1, 7. Nada aqui vezes 2, continua 2. Então, 7 meios. Olha aqui. 1 vezes 8, né? Continua 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Isso. 2 vezes nada aqui, né? Continua 2. Vezes 6. Vou ter aí, né, o número 12. Nesse caso aqui dá para simplificar, né? Podemos simplificar aí por 2, né? Aí eu vou ter 8 sextos. Posso continuar simplificando por 2. Vou ter 4 terços, tá?
Então, a fração irredutível sempre, tá? Não esqueça de simplificar sempre que possível a sua fração. Então é isso, 4/3. Então você pode observar que multiplicação é muito simples, né? Vamos ver agora divisão. Tá? Divisão tem um detalhe que é importante, né, você saber, mas também é muito simples. Então, quando houver uma divisão de duas frações, ou mais, né, dependendo da situação, você vai pegar aqui, ó, a segunda fração, a segunda, não a primeira, a segunda, e vai inverter a posição aqui dos números. Ó, o 3 vai para cima e o 2 vai vir para baixo. Então, ó, 1/2. E aí você vai mudar o sinal para vezes, tá? 3 foi para cima, 2 foi para baixo, tá? Então, não pode ser a primeira, tem que ser a segunda, tá bom? É ela que você vai estar trocando aqui a posição dos números. Então, 1 vezes 3, continua 3, 2 vezes 2, 4, 3/4. Caso eu trocasse a primeira e não a segunda, olha o que aconteceria. Então, 2 vezes 2/3. Então, eu teria aí 4/3. Então, você vê que 3/4 é diferente de 4/3. Então, o resultado ficaria incorreto. Ok? Então, lembra que tem que ser a segunda, tá? Segunda aí que aparecer que você vai estar invertendo. Então, vamos lá. Quem é que eu vou inverter aqui nesse segundo exemplo? Eu vou estar invertendo aqui a segunda, né? Então, 5 vai para cima, né, na posição de numerador, e o 2 vem para baixo, na posição de denominador. Então, 4/5 continua do mesmo jeito. Muda-se o sinal para vezes e troca aí a posição da segunda fração. Então, 5 meios. Então, teremos aí, ó, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 2, eu vou ter 10. Olha só, nesse caso aqui, ó, 20 dividido por 10 é 2. Tem resultado, tá? Então você sempre vai verificar primeiro se tem como dividir, né? E depois que você vai ver se tem como simplificar. Então no caso aqui o resultado é 2. Vamos para o terceiro exemplo. Então não esqueça, tá? Inverte-se apenas a segunda, somente ela. Então 7/8 vezes, tá? 6 vai lá para cima, ó, e desce o 2, tá? Olha só, 6 meios aqui, ó, é igual a 3, certo? Então, posso deixar aqui, ó, 7/8 vezes 3. Muito mais simples, né? 7 vezes 3, vou ter aí 21. Conservo 8. Né? 21/8. Não dá para simplificar. Né? Fica aí desta forma. Agora a divisão, né, com números inteiros. Então, aquela dica que eu passei antes. Tem um número inteiro? Passa um tracinho aqui, coloca o número 1, tá? Vai virar uma fração. Tá? Vamos fazer da mesma forma aqui, ó, número 1, para não gerar confusão, né? Então vamos aqui na primeira. Quem é que eu vou ter que trocar a posição aqui, ó? É a segunda, né? Então, 1/2, tá? Vezes quem? 1/2. O 1 foi para cima e o 2 foi para baixo. 1 vezes 1, 1. Né? 2 vezes 2, 4. Então, resultado aí é igual a 1/4. Vamos lá, no segundo exemplo aqui, ó, quem é que a gente vai trocar a posição? É essa.
Tá? Então conserva ali, ó, o 10, né, aqui por 1. Muda-se o sinal para vezes e inverte lá a posição, ó, 5 meios. Então, 10 vezes 5, vou ter 50. 50. 1 vezes 2 é igual a 2. Essa divisão aqui, ó, 50 por 2 é exata? É, né? 50 dividido por 2 é igual a 25. Tá? Então, sempre a gente vai tentar resolver ou simplificar, portanto, o resultado é 25. Vamos lá, próximo exemplo. Então, aqui quem é que a gente vai inverter, né? A segunda, então, 5 aí. Por 1 vezes 6, 6 meios. Tá? Que vai ser igual a, ó, 5 vezes 6, vou ter 30. 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2 é 15. Então, colocamos aí o resultado final, que é igual a 15. Tá bom? Então é isso, foram esses os exemplos. Espero que você tenha entendido. Pratique, tá? Multiplicação e divisão aí de frações, tá? E a gente continua aí nas próximas aulas, tá? Bons estudos aí para você.